E o apóstolo Paulo, ele foi um pregador da esperança. E na sua carta aos cristãos em Roma, ele escreveu assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, os olhos dele estavam fixados no porvir. Mas por que isso? Porque ele tinha uma certeza, isso é, a certeza da vitória, da esperança sobre as tribulações que nós temos e enfrentamos todos os dias. Tribulações, angústias e quantas coisas. E não apenas nós, mas grandes homens de Deus viveram situações assim também. Charles Spurgeon, nós o conhecemos por literatura e foi um homem que viveu apenas 58 anos de idade. Mas ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele foi amado por sua impressionante habilidade de comunicar a palavra de Deus. Ele tinha uma inteligência brilhante e tinha também um humor perspicaz. Mas, contudo, esse homem que se dirigia a multidões de até 20 mil pessoas, ele enfrentou a depressão. E ele escreveu assim: de joelhos caí diversas vezes, tendo o suor quente escorregando por minha testa. Em agonia de pesar, meu coração chegou à beira de se romper. E ele continuou falando da experiência dele e disse assim: o ministério é uma atividade que desgasta o cérebro, força o coração e drena a vida de um homem se ele o realizar como deve. Então, todos nós vivemos situações que a gente pode entender que são estressantes para as nossas vidas. O nosso cotidiano, ele tornou-se taquicardíaco. Isto é, ele pulsa mais rápido do que o normal. E é cada vez mais difícil encontrar um lugar e uma hora para um repouso. Então, o nosso cotidiano, ele está cometido de arritmia. Isso é aquela variação, qualquer variação do ritmo normal. Então, o ritmo da vida adoeceu a existência. Então, as pessoas correm atrás de miragens que se multiplicam, muitas vezes repelem umas às outras constantemente. É aquele cansaço de quem corre a esmo, à toa. De quem luta sem derrotar o inimigo, de quem trabalha sem paga, de quem chora sem consolo, de quem rema sem sair do lugar, de quem cansou de esperar. Na verdade, nós temos o peso do conflito em si e o peso de nossas próprias cobranças. Então, o nosso século não sofre apenas de cansaço, mas também padece de angústia. Em alguns casos, é de uma angústia até inexplicável. E a gente encontra na palavra de Deus tudo o que a gente vive nos dias de hoje. Nós vamos ler agora uma frase que o salmista Davi interrogou-se a si mesmo, quando ele dá uma expressão angustiada. Vamos abrir em Salmos 42, o verso 5. Diz assim o texto: por que estás abatida,
ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Isso é a projeção da dor, como nós chamamos na psicanálise, a projeção da dor, de quem já não consegue mais saber nem o porquê da sua angústia. E esse tipo de frustração tem também o poder de destruir a nossa fortaleza interior. Como terapeuta, eu posso dizer que o mal-estar, e isso a psicanálise diz também, que o mal-estar em nossos dias, ele provém mais de problemas fisiológicos, menos, aliás, de problemas fisiológicos do que de perturbações psicológicas. As pessoas sofrem muito mais da alma do que do corpo. E a prova disso é o crescimento cada vez maior do consumo de tranquilizantes, a procura de crescente ajuda pela autoajuda. Por remédios, na verdade, que precisa para o corpo cansado e para a alma sofrida. E o ditado popular confirma isso, porque diz que a alma adoece e o corpo padece. Mas o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele é meu terapeuta, Ele é o nosso psicanalista, o nosso psicólogo, o nosso terapeuta da esperança. É Ele que vem nos dar esperança. E eu digo, se não fosse o Senhor como meu terapeuta, eu já teria sucumbido, porque as pressões são muito grandes e todos nós as temos. Então, por causa disso, a gente tem uma esperança linda de a gente poder entender que o Senhor, Ele está conosco e Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Vocês sabem que o oxigênio é para os pulmões e para o sangue, assim como a esperança é para a alma. A esperança, ela nos ensina que as circunstâncias não têm a última palavra. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor Jesus, Ele quer nos dar esperança. E a esperança, ela é o triunfo da alma livre sobre as circunstâncias que ameaçam nos destruir. Porque elas fazem isso com a gente. E nós temos um exemplo lindo de um salmo que para mim retrata esperança. Essas palavras desse salmo são uma declaração de confiança. Vamos abrir nos Salmos número 9, no livro de Salmos, e vamos ler o verso número 18. Salmo 9, 18. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre, nem a esperança dos aflitos, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Louvado seja o Senhor. Como é bom a gente poder ler palavras que nos encorajam, nos incentivam e que nos fazem crer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem no nosso encontro e nos abençoa. Ele é a nossa esperança. E é a esperança que não pode ser frustrada. É essa, em primeiro lugar, é a esperança em Deus. Porque as circunstâncias mudam. Os recursos também esgotam-se. As alternativas humanas, elas fracassam, se frustram. Mas Deus está acima das circunstâncias e dos recursos. E assim nós podemos crer e avançar. Porque o caráter de Deus não muda. E o seu poder não falha. E
os seus propósitos para com as nossas vidas não são frustrados. Então nós podemos crer e confiar. E é assim que é o desafio da esperança em Deus. Isto é, por mais difíceis que sejam as situações, que cada um de nós estejamos enfrentando, mas tudo pode mudar, porque nada é impossível para Deus. Louvado seja o Senhor. E Jesus tem uma mensagem dirigida aos cansados, aos abatidos, em meio às pressões da vida. E quem que não está, vez por outra, cansado e abatido? E nós temos esta palavra. Vamos abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 28. Se você puder, coloque-se em pé nesta hora para nós lermos o verso. Receba essa palavra para você também. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, eu vos aliviarei. Amém. Pode tomar assento. Eu vos aliviarei. Aí a gente pensa, mas como que o Senhor vai me aliviar? Como é que o Senhor vai me dar esse descanso que eu tanto preciso? Tomando sobre si as nossas dores, os nossos fardos, e dispondo sobre os ombros dele a carga que nos aflige, o problema que nos inquieta, sentindo a nossa dor, chorando as nossas lágrimas, estando junto de nós, vivendo tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, aos cansados, aos angustiados, por causa de tudo que nós temos vivido e temos enfrentado, o melhor remédio é voltar-se para Deus. Esse é o remédio que funciona, é voltar-se para Deus. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da alegria, a fonte da esperança, de tudo de bom que nós podemos pensar e imaginar. Ele, só Ele, renova as nossas forças. Ele sussurra em nossos ouvidos esta palavra que nós acabamos de ler. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse o Senhor. É Ele que vai tomar essa carga nos seus ombros. E essa é a voz da esperança, é a voz de Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa fazer você compreender, receber pelo seu Espírito toda essa provisão, toda essa alegria, esperança que Ele quer te dar. Ele quer nos ver caminhar com disposição, enfrentando todas aquelas dificuldades, mas na certeza da vitória sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus te abençoe. Amém.